O Rumble, a plataforma Rumble, comemorou a decisão da Justiça dos Estados Unidos que desobriga a empresa e a Trump Media a seguirem as ordens de Alexandre de Moraes. A plataforma de vídeos afirma que a decisão do tribunal confirmou que a empresa tem defendido desde o início. As ordens de censura do juiz Alexandre de Moraes não têm força legal nos Estados Unidos. O CEO do Rumble, Chris Pavlovski, usou seu perfil na Rede X para mandar uma mensagem para o ministro Moraes, depois de a Justiça dos Estados Unidos decidir que as suas determinações não têm validade no país. Abre aspas. Olá, Alexandre. Outro dia você disse que eu sou um criminoso porque expressei a opinião de que suas ordens secretas eram ilegais. Hoje, um tribunal federal dos Estados Unidos determinou que suas ordens são inválidas. Mais uma vez, nos veremos no tribunal. Se você decidir comparecer, fecha aspas. Piotr, é bom, a gente falamos aqui dessa notícia ontem, muita gente vendendo como se fosse uma vitória para o ministro Moraes, mas na verdade foi uma grande derrota para ele. Apesar da juíza ter negado a liminar, ela disse que as ordens do ministro Moraes são até inválidas. Ela disse, na verdade, que a liminar não era necessária porque a lei americana era clara nesse princípio. Então, quer dizer, a hora que tiver alguma coisa que ela considere ali que poderia ser ofensiva à lei, aí ela falou, bom, então eu vou julgar, e aí, claro, passa a ser uma decisão específica sobre um assunto. Não dá para entender de outro jeito. Tá claro? Ela reafirma que a lei americana já garante tudo isso. Quer mais segurança jurídica do que isso? Então ela está dizendo o seguinte, se você afrontar alguma coisa do que está muito claro para todo mundo aqui, bom, aí eu vou tomar minhas providências e vou, obviamente, julgar o caso. Mas vamos pegar um ponto, porque tem algo muito grave nisso. Eu tenho alguém que comanda, é dono de uma plataforma de rede social, em que chegou ao ponto em que ele acha razoável, e eu não estou culpando o sujeito, eu só estou olhando para o que está acontecendo, tratar, sim, de forma jocosa, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, por que esse ministro chegou a esse ponto? Porque está, nesse momento, à frente de uma série de decisões que são consideradas ilegais pela lei brasileira, antes de tudo, do ponto de vista de uma cláusula pétrea da Constituição da República Federativa do Brasil, esta de 88, que, embora o Supremo desconsidere por N razões, ela está em vigor, sim, ela vige, e ela determina o que é regra é regra. E liberdade de expressão é uma regra. Então, esse é um ponto. Isso é muito grave o que está acontecendo. Mas é importante saber de onde partiu. Por que chegamos a esse ponto? Qual foi o início? O início foi, obviamente, aqueles inquéritos todos, a começar do primeiro, determinado em abertura pelo Toffoli, que presidia o Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que também acumulou outros desses inquéritos. Agora, vamos lá, eu acho que isso vai um pouco mais adiante. E essas outras redes sociais que suspendiam perfis à torto e à direito aqui no Brasil, durante os anos de chumbo desta nova ditadura do judiciário, e que diziam que as pessoas que estavam sendo suspensas tinham violado normas das plataformas. E depois descobriu-se, aquela reportagem da Folha mostrou muita coisa, era o Supremo que estava mandando tirar, mas as plataformas não diziam a verdade, ou omitiam a verdade. Elas vão ter que responder também perante o Congresso americano. Eu estou falando do Facebook, que o Instagram também é do mesmo grupo, né? Estou falando de todos porque o único que reagiu, primeiramente, foi o X e também o Rumble. Os outros, tem o Google também, né? Tem o YouTube, por aí vai. Essa gente vai ter que responder, não aqui, vão ter que responder nos Estados Unidos. O tempo mudou. Pois é, Ana, o Piotr foi no ponto, né? A juíza nem chegou a analisar o mérito da questão, negou a liminar porque entendeu que as ordens do ministro Moraes nos Estados Unidos nem afetam aí as partes envolvidas, no caso a empresa do Donald Trump de mídia e também a plataforma de vídeos Rumble. Isso, Paula, e inclusive na própria decisão dela, que ela negou uma liminar exatamente pelas razões que o Piotr trouxe, eu não preciso te dar uma liminar se a ordem é inconstitucional, você não precisa cumprir. Não existe essa ordem, não existe essa censura nos Estados Unidos, por isso que você não precisa dessa liminar. Mas na própria decisão dela, Paula, a juíza escreve:
Mas, se algo no sentido dos censores atacarem a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, se acontecer algo, esta corte já se coloca de prontidão para que isso seja analisado. Então, Paula, ela não analisou o objeto, o processo segue. E uma coisa que é muito importante que nós estamos falando aqui já há quase 2 semanas. Tudo isso, Paula, vai sendo colocado nesse quebra-cabeça maior sobre Alexandre de Moraes, sobre a censura no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar do caso do Felipe Martins. O nome do Alexandre de Moraes também está muito exposto neste caso. Isso também vai ser trazido, já foi trazido para cá, mas vai ser trazido no contexto desse quebra-cabeça maior. Ou seja, um ditado, né, que muitos falam aqui nos Estados Unidos, acho que no Brasil a gente tem uma coisa parecida também. Alexandre de Moraes deu uma mordida maior do que ele podia mastigar e agora pode causar alguma indigestão.